Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à semente. Mágoas, dizes que as mágoas lembram trevas, e que nem de longe sabes entendê-las. Contempla, porém, o céu noturno, revelando avalanche de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores. Fita, porém, o verde das árvores podadas, e verás que estão recobertas de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda, na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio enxaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se chora sem apoio e caminha sem paz. Não te queixas do mundo, serve, ama, espera e vencerás, porque a vida, toda a vida é luz eterna, escalando amplidões, buscando apogeus. E a presença da dor, em qualquer parte, é uma bênção de Deus. Fica comigo para podermos conversar mais uma noite sobre Jesus e saúde mental. A poesia Vida, de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, nos faz um convite, um tanto quanto difícil, de repensarmos a vida, mesmo com a presença da dor, como sendo uma bênção de Deus. A vida como sendo repleta de imensidões que nos faz escalar apogeus, mesmo na presença da dor. Porque pensar a vida como uma bênção de Deus é mais fácil quando estamos nos momentos vitoriosos, quando estamos nos momentos poéticos, nos momentos mais agradáveis. Aí sim, fica mais fácil pensarmos a vida como uma bênção de Deus no nosso dia a dia. Mas quando estamos diante de dores mais intensas, dores mais atrozes, às vezes temos dificuldade de entender a proposta, por exemplo, de uma poesia como essa, especialmente quando a dor é muito intensa. E sem sombra de dúvida, ao longo da nossa existência, uma das dores mais doídas, uma das dores mais doridas que nós podemos sentir é a dor do luto. A dor vinculada às perdas. As perdas nos levam a uma reação de luto, de enlutamento. E essa reação de luto, ela vai para além das perdas físicas, para além das perdas de pessoas, de entes queridos. Essas, certamente, são as perdas e os lutos mais difíceis. No entanto, existem outras perdas que também desencadeiam o luto. E no luto nós encontramos, na realidade, um fenômeno curioso. Em geral, quando falamos da saudade, nós pensamos na saudade do passado, de algum momento bom do passado que nós queríamos relembrar. Até se fala que a saudade é a presença do amor nas nossas memórias, né? É a memória amorosa no hoje. Enfim, a saudade nos remete a algo que aconteceu e que a gente queria que acontecesse de novo. Mas o luto faz a gente sentir não só essa saudade. As perdas que desencadeiam, portanto, o luto, faz também a gente sentir uma saudade do futuro. E se você já passou por um luto, qualquer que seja, mais intenso, não é uma perda menor, sabe? Porque as perdas menores, às vezes não desencadeiam essa reação de luto porque elas não causam tanto sofrimento, né? É como se a pessoa já não fizesse tanta questão ou fosse mais uma questão mais superficial. Quando é uma dor quando é uma perda mais profunda, né? Uma perda que impacta mais na vida da pessoa, aí sim a gente sente essa saudade do futuro, que é justamente a saudade de memórias que nós criamos antecipadamente e que nunca mais estarão construídas, pelo menos não como a gente queria nesta existência, e a gente começa a sentir saudade dessas memórias que nós projetávamos para o futuro. Então, o luto, quando realmente acontece na pessoa, ele é dolorido não só pela saudade do passado, não só pela ausência do presente, porque de certa forma são coisas que estão próximas, né?
a ausência do presente faz com que a gente também lembre do passado com vontade de que esse passado volte a estar no presente. Então, a ausência, né, do presente, da convivência com aquela realidade, automaticamente nos conecta a um momento do passado que a gente queria que voltasse. Mas existe também a saudade do futuro, que, por exemplo, é aquela experiência que a gente projetava para acontecer e não mais vai acontecer. Nesse sentido, o luto que é vivenciado não necessariamente por perdas físicas, mas, por exemplo, num processo de divórcio, em que uma das partes não fica com a guarda igual de tempo, né? Há a possibilidade, especialmente em países da Europa, da guarda compartilhada com divisão igualitária de tempo. Mas no Brasil e em alguns países, né, em geral, parecidos com o Brasil, em geral, mesmo a guarda compartilhada, um dos genitores, em geral a mulher, que acaba ficando mais tempo com os filhos. E se a paternidade não for tão intensa na vida da pessoa, essa ausência não é tão sentida. Mas quando a paternidade é muito intensa dentro de alguém, essa ausência do dia a dia, né, da constância do dia a dia, é sentida com muita intensidade. E muitas vezes, né, um futuro que foi projetado, ele não vai mais acontecer para aquela paternidade que está vivenciando esse tipo de luto, justamente por ter uma paternidade mais profunda, mais aprofundada. Então, é uma saudade do futuro, de coisas que foram projetadas para vivenciar com o filho daquela forma e não vai ser. E aí, às vezes, também, né, veja como é complexo. Quando a gente pensa em perdas e lutos, a gente pensa logo na perda da morte, né, da morte biológica e da não convivência por causa dessa viagem maior. Mas existem outras viagens que são menores, ou seja, a pessoa está encarnada, mas no dia a dia não se coloca como antes, pelas impossibilidades da vida. E essa saudade do dia a dia faz também uma certa saudade do futuro. Pode ser, por exemplo, um filho que se muda para uma cidade muito distante e aquela convivência que você, enquanto avó e enquanto avô, estava querendo ter com os netos, não vai ser daquela forma, né, de levar para o colégio, de pegar no colégio de vez em quando. Vai ser mais a convivência dos feriados, dos feriadões, das férias. Então, há uma saudade de um futuro projetado que eventualmente não chegará se não houver uma transferência. E eventualmente as pessoas até mudam, né, de cidade, às vezes os pais vão para a cidade dos filhos para poder tentar driblar essa ausência, que é uma ausência do presente, mas fala também de uma ausência dessas coisas do futuro. Quando os filhos crescem, saem de casa e a função materna diminui, nunca acaba, né? Mas diminui porque os filhos estão mais independentes, há também um luto. Então, os lutos, eles acontecem em diversos tipos de perda. E é muito difícil, quando nós estamos passando por um luto, qualquer que seja, a gente entender profundamente a ideia de que a vida são amplidões, né, que nos faz buscar apogeus e que a presença da dor em qualquer parte é uma bênção de Deus, porque essa dor é muito atroz, muito excruciante. Mas, mais uma vez, se você me acompanha aqui em Jesus e Saúde Mental, se você me acompanhou nos programas do Filomeno de Miranda, né, no programa sobre as emoções, se de alguma forma você acompanha minhas redes sociais, no Instagram, você percebe que muitas vezes eu falo dessa necessidade de vivenciarmos a dor. Então essa necessidade de a gente vivenciar a dor, sem se enganar e sem negá-la, ela não está incompatível com essa visão de Maria Dolores. Porque no final das contas, sim, na visão espiritista, tudo o que acontece na nossa vida
é a presença de Deus para trazer algum aprendizado. É a presença de Deus nos oportunizando a expiação para algum crescimento. É a presença da lei de Deus, para ser mais exato, nos possibilitando a reparação. Mas isso é uma questão mais conceitual que a gente só vai conseguindo acessar quando a dor não nos atravessa tanto a intimidade naquele momento. Poucas vezes, né, e poucas pessoas conseguem concomitantemente irem tirando os aprendizados e sentir a dor. É possível, sim, a gente sentir as duas coisas. Mas eu diria, essas pessoas, né, que vão concomitantemente à presença maior da dor, vão tirando também os aprendizados, elas não deixam de sentir a dor. É porque elas não ficam presas na dor apenas. Mas a dor está sendo sentida. E por isso que é tanto alto e baixo. E o luto é um grande exemplo disso. Dias melhores, dias piores. Às vezes mais lembranças, né, vão vindo na cabeça, às vezes menos lembranças vão vindo na cabeça. Então são altos e baixos, por quê? Porque a pessoa já tem um entendimento um pouco maior, mas ela também está sentindo a dor intensa, atroz. Por isso que, ao estudar o luto, a médica psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, ela tentou enumerar as fases que ela percebia que as pessoas passavam. E ela numerou mais ou menos 5 fases que as pessoas passavam e que não são as fases, digamos, estanques. 1, 2, 3, 4, 5. Elas podem acontecer, né, como não acontecer em todo mundo, todas as fases, e não necessariamente a pessoa tem que passar pela primeira fase para ir para a segunda. Tá? Então, sem dizer qual é a primeira, segunda ou terceira, ela descrevia 5 fases. Tá? Por exemplo, uma fase em que a gente está com bastante raiva, né, raiva da vida, raiva da saudade, raiva da dor, raiva da ausência, raiva do outro que supostamente provocou, ou que às vezes provocou de fato aquela perda. Raiva. Raiva de nós mesmos por não termos falado tudo o que a gente queria ter falado na presença da pessoa. Raiva de nós mesmos por não termos aproveitado a vida com o seu fulgor anteriormente. Raiva. Há também um momento de negação, em que a perda está para acontecer, ou já aconteceu, mas não aconteceu na sua totalidade, e a pessoa nega, né, a realidade que está próxima de chegar ou que já chegou. Há uma fase também em que a pessoa tenta barganhar, né, geralmente a barganha com Deus, fazer uma negociação com Deus para adiar um pouco a partida, né, ou fazer com que a pessoa retorne ao estágio anterior. Aí é uma fase da depressão, da tristeza, né? Que é o que mais se lembra. Luto e melancolia. Porque uma das emoções mais presentes no luto é a tristeza. É, portanto, a melancolia. Mas eu gosto de lembrar dessas fases de Elisabeth Kübler-Ross. Por quê? Porque há também outras emoções envolvidas. Pode ser a emoção de raiva. Então, tristeza e raiva são as principais emoções envolvidas no luto. Pode vir também uma certa anestesia, que estaria mais vinculada à negação. Pode vir também uma certa anestesia que está vinculada a uma barganha, a uma negociação, porque às vezes essa negociação é também um pouco de negação, né? Porque às vezes não é possível negociar. Então, nesse sentido, acho que essas fases do luto que a Elisabeth Kübler-Ross coloca são muito interessantes para a gente poder entender algumas situações que a gente vai vivenciando ao longo dessa etapa. Até uma fase que seria a fase da aceitação, em que há uma certa tranquilidade. Não é mais a tristeza, não é mais a raiva, não é mais a negação, não é mais o desespero da barganha, da negociação. É uma aceitação. Óbvio que a gente queria logo estar nesse estágio da aceitação, porque é um estágio em que a gente faz mais aprendizados, né? Especialmente depois da aceitação, a gente vai fazendo mais aprendizados. Mas na vida real, essas fases se misturam. Às vezes você está aceitando e logo mais você entra na tristeza profunda. Aí depois que você está aceitando e volta para um estágio de raiva.
aí sai da raiva, vai para a barganha. Então há um multicolorido dessas reações do luto, né? As reações da perda para o desencadear das emoções. Então é importante a gente entender que a poesia, ela sintetiza um ensinamento, mas ela não quer negar essas outras emoções que a gente está sentindo, né, ao longo do processo do luto, que é um processo, né, do enlutamento. Especialmente se a gente vê todas essas situações que a gente pensa. Não é só o luto da não aceitação da convivência física, porque, por exemplo, se você é espiritista, você pensa na convivência espiritual a partir do sonho. Aí isso pode ajudar a diminuir um pouco a saudade do dia a dia. Mas é também, por exemplo, a pessoa que se foi não vai mais poder concretizar aquele sonho que vocês viveram, pensaram juntos, vocês idealizaram juntos. Então, apesar da visão espiritual ajudar, não significa que vai trazer de cara rapidamente uma aceitação, porque vai vivenciando todas essas tristezas. E a saudade do futuro é um dos principais pontos assim que não se fala muito e que gera muita dor. Gera muita dor nas pessoas, porque a gente precisa de um outro estágio de aceitação. De fato, para lidarmos com o luto no processo de superação, qualquer que seja, a gente precisa caminhar em duas posturas. E talvez sejam essas posturas que o luto e a perda podem nos ensinar. É a postura de desapego e a postura de aceitação. Aceitarmos integralmente os fatos da vida e a vida como ela é. E para isso, para ajudarmos nessa postura de aceitação, sermos um pouco mais desapegados. Não ficarmos apegados, porque o apego nos traz desespero. O apego não nos dá a possibilidade da espera. O apego, então, nos faz desesperar. Então, o desapego ajuda na aceitação. A aceitação ajuda no desapego. E esses dois ensinamentos, né, esses dois aprendizados que são cultuados, né, cultivados milenarmente por várias tradições, os estoicos na filosofia, os budistas, os hinduístas, em geral as visões reencarnacionistas e, portanto, a visão espiritista também. A visão cristã também fala desse desapego. A gente tem dificuldade, porque é difícil, é muito doloroso e é muito difícil de conseguir concretizar. E nesse aprendizado a gente vê algumas posturas equivocadas, né? Como havia uma pessoa que estava num processo de luto, porque o irmão havia morrido por suicídio, e aí, alguns meses depois, um outro familiar também veio a desencarnar, não pelo suicídio, mas foram-se muitas perdas, fora outras perdas. Depois de alguns meses, a filha foi diagnosticada com a doença mais grave, e aí também tem um processo de luto, o medo de morrer, o medo de perder fisicamente, né, o impacto da doença na filha e aí algumas perdas que isso traria. Enfim, uma série de tragédias aconteceram num espaço de tempo muito curto. E aí ela, ou relativamente muito curto, e ela, muito, muito fervorosa, com muita fé, cultivava essa postura do desapego, essa postura de aceitação, né, mas obviamente com muita dor, com muita angústia. E em determinado momento ela foi falar para o esposo, né, e o esposo então falou assim: mas fulana, pegando até um elemento da fé que eles têm em comum, deixa os mortos o cuidado de enterrar os mortos, fulana. E falou assim de uma forma mais grosseira. E ela, então, conversando comigo sobre isso, né, eu trago essa resposta a partir dessa palestra, né, dessa reflexão. Porque a gente está falando de vários lutos, mas esse luto de uma perda física, de um ente querido, é, sem sombra de dúvida, um dos mais difíceis. E aí eu queria abrir com você essa passagem de Jesus, para que a gente não interprete a passagem como sendo uma lição, né, de desapego goela abaixo. Ou seja, meio torturante, né, meio cruel, porque a forma
que a pessoa colocou foi muito cruel. Pegou uma fala que é muito profunda e que está em Lucas, no capítulo 9, versículos 57 a 60, e em Mateus, capítulo 8, versículos 19 a 22. Então, em dois evangelistas, né? Então, uma passagem que traz um ensinamento bastante aprofundado, mas totalmente desarticulada com o afeto, com a afetividade, portanto, uma fala goela abaixo, ou seja, muito cruel. Então, a passagem, né, o conjunto das passagens desses dois evangelhos dizem assim: aconteceu que, indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: eu seguir-te-ei para onde quer que vais. Isso um homem disse para Jesus. E Jesus então respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí veio um segundo homem, uma segunda pessoa, e disse... Quer dizer, aí veio um outro homem, aí Jesus falou para esse outro homem: me segue. E esse outro homem respondeu: Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: segue-me, me convidou de novo, segue-me, e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Então é interessante a gente entender essa passagem. Vamos primeiro entender a primeira parte, né? A primeira parte é um homem que quer seguir Jesus e para isso se diz disposto a seguir Jesus onde quer que Jesus vá. E a resposta de Jesus é um tanto quanto enigmática, porque ele vai dizer, olha, os lobos, né, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí quando a gente vai entender, aprofundar, a gente para pensar, como algumas interpretações, que é como Jesus estivesse nos falando, né? Nos chamando a atenção, e chamando a atenção desse primeiro possível seguidor para a atitude um tanto quanto superficial. A atitude de devoção a Jesus, mas um tanto quanto superficial. Porque para seguir Jesus não havia um local, né? Eu vou seguir você onde quer que o Senhor vá. Mas Jesus não ia para um local de repouso, né? Para um local de retiro. Ele não ia para um local específico. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ou seja, o local que eu vou é desagradável. O local que eu levarei você aí é desconfortável. Porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então é como se na resposta ele estivesse dizendo assim: poxa, que bom que você quer me seguir. Mas você sabe que ao me seguir, você não vai ter a paz tão simples que você deseja. Porque eu não trago a paz dos homens, né? Eu trago a paz de Deus, uma paz mais profunda. Uma paz que às vezes está vinculada a uma aparente guerra. Porque você é levado a deitar, né? Não tem nem onde colocar a sua cabeça. Será que aquele primeiro possível seguidor estava preparado? Ou era uma atitude superficial? Sabe aquela atitude de empolgação? Porque Jesus combate isso e diz assim, olha, nem todos que levantem a mão para o céu e digam Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então ele combate essa postura superficial, né, de uma conversão rápida já atingindo uma salvação. E essa fala chamaria a atenção para isso. Uma atitude mais profunda e realista do que é seguir ele. E da mesma forma, aí ele vai e complementa. Veja que a segunda pessoa, ele chama, me segue. Então certamente ele percebia alguma atitude nessa segunda pessoa, que ele próprio faz um convite, né, mais profundo, uma atitude que não era certamente superficial. Mas ele vai e fala para uma atitude de não vacilação integral. Porque aí o homem ia sepultar o pai. Então veja, estava num luto, num ritual de passagem, e era para uma figura paterna. E aí mesmo assim, Jesus fala um ensinamento de que, olha, é preciso, para seguir-me, uma postura de desapego.
de não vacilação integral. Ele não estava certamente desrespeitando a dor da pessoa. Ele não estava dizendo como esse marido falou para a esposa, sabe? Uma postura pouco empática, pouco acolhedora. Ele estava falando de uma forma mais profunda de que seguir ele, Jesus, seguir o Evangelho, seguir trabalhando e não parar totalmente, ajudaria no processo do enterro, ou seja, no processo do enlutamento. E eu digo com total convicção que, de fato, às vezes a gente pensa que precisa dar uma pausa completa e a vida nos convida para darmos uma continuidade. A gente pode pisar no freio, diminuir, mas a pausa completa e indefinida, digamos assim, anos, vou ficar um ano aí, sabe? Por exemplo, porque a gente pensar num processo de luto, culturalmente, em alguns estados, aqui no meu Nordeste, por exemplo, né, no nosso Nordeste, culturalmente, no interior das capitais, né, fora das capitais, você tinha um luto mais prolongado. Às vezes a pessoa segurava o luto e, para poder segurar o luto, não vivia mais nada. Então, esse ponto também que a gente precisa entender. Não é porque a gente está de um luto que a gente vai ter que ficar indefinidamente sem fazer uma atividade, um trabalho. Inclusive um trabalho, digamos assim, de seguir Jesus. Mas que esse trabalho, ao contrário, vai nos dar sustento, vai nos dar fortaleza para podermos caminhar. E aí a gente vai trabalhando, né, fazendo as pequenas pausas, os pequenos repousos, mas não necessariamente parando tudo, porque essa estagnação pode ser bastante ruim para o processo de vivência do enlutamento. Porque há pessoas que param a vida inteira por causa de um luto e deixam de viver. E essa estagnação, então veja a profundidade, né? Não só de não vacilação para seguir Jesus, mas a ideia de que para podermos continuar vivendo, há algum momento que a gente precisa fazer essa virada, né? A aceitação da perda, uma aceitação integral, de que não vai ser daquela forma que a gente desejava antes e que a gente precisa dar uma seguida na nossa vida. Essa mensagem profunda que Jesus nos coloca, ela pode se aplicar em várias situações. Eu encontro pessoas que tiveram a oportunidade de ter, inclusive, mensagens, né? Conheci uma pessoa, um casal que perdeu uma filha num acidente trágico e, na época, Chico Xavier estava encarnado. Eles foram até Uberaba, né? Obtiveram uma mensagem da filha totalmente autêntica e voltaram bastante renovados. O luto ajudou intensamente. Então, essa vivência espiritual, quer dizer, essa vivência espiritual ajudou na diminuição da dor do luto de forma muito intensa. E eles então até começaram a fazer algumas obras em homenagem a esse ser querido que eles haviam perdido pela morte. Me lembro de uma outra pessoa que perdeu um filho também numa tragédia, um filho muito pequeno, com poucos anos de vida. E ela também obteve, não de Chico Xavier, mas de outros médiuns, revelações que confirmaram uma série de questões espirituais por médiuns diferentes que chegaram a revelações semelhantes. E ela pôde então ter uma certa convicção, uma certa certeza do alívio, uma certa certeza da sobrevivência. Mas teve uma outra pessoa, uma jovem, que me chamou mais a atenção, porque, de certa maneira, ela ia casar com essa pessoa e, na preparação do casamento, essa pessoa veio a desencarnar. E ela então entrou num processo profundo de muita saudade do futuro que eles haviam projetado, né? Mas ela
já conhecia o Espiritismo, se aprofundou ainda mais no Espiritismo, não guardou o luto indefinidamente, se aprofundou ainda mais e ficava naquela dor, né? Ao mesmo tempo que se dedicando integralmente ao ser, cuidando de outras pessoas, ela que era médica. Em algum momento ela então recebe uma carta, eu tive a oportunidade de ler a carta. O médium não tinha tido contato nenhum com ela não tinha deixado nenhum nome em nenhuma lista. E além disso, a carta trazia conteúdos que eu sabia porque ela confidenciava para mim, questões íntimas da relação dos dois, fatos que não tinha como o médium saber. E aquilo ajudou muito no processo do luto. Mas curioso que essas 3 pessoas, né, tiveram revelações, tiveram dados concretos para ajudarem no luto. De fato, ajudou, mas foram posturas um tanto quanto diferentes. Essa última jovem, depois desse fato, ela realmente deu uma guinada, né, de viver a existência sem, digamos assim, esquecer o aspecto espiritual. Ao contrário, continuando no aspecto espiritual, mas dando seguimento à própria vida sem ficar presa na dor. A mãe que perdeu o filho com pequena idade, nunca mais deu seguimento, apesar da revelação. E ficou muito estagnada. E aí dores, né, em vários aspectos da biologia, estagnando a vida dela. E aquele outro casal que já perdeu uma filha mais velha, fez um momento de, digamos assim, de empolgação, de servir a Deus, mas com o tempo houve um arrefecimento, uma diminuição, e aí uma volta também, né, àquela dor profunda. Então, o que é que a gente está querendo dizer? Em algum momento, é preciso que a gente faça essa postura de deixar que os mortos enterrem seus mortos. Deixar que o luto, né, a aceitação da perda aconteça. E dê uma guinada em nossa vida de continuar. Essa guinada não vai ser assim, mudar completamente. Essa jovem, ela vinha, né, transformando-se no processo de luto, porque ela fez essa movimentação, né, ensinada por Jesus. Mas deixar que os mortos enterrem seus mortos não é um convite a não acolher a dor. Não é um convite a sermos agressivos na hora que a dor se impõe. É um convite para estimularmos que a pessoa continue na fé, na aceitação da fé, que nos convida a uma postura de desapego, e aí sim, a vivência espiritual, a visão espiritual nos traz essa amplitude que Maria Dolores nos propôs. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é luz resplandecente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol até a nascente. Ou seja, a vivência da fé faz a gente tirar o foco da visão exclusivamente para a pessoa que se foi, as coisas que se foram, as memórias que não se concretizarão, ou seja, tira o nosso foco apenas para a dor e amplia a nossa visão para outros pontos. Essa amplitude de visão não vai nos retirar o sofrimento, mas vai ajudar que a gente não fique, digamos assim, parado, estagnado no tempo, porque a estagnação continuada no tempo, além de não nos ajudar nessa evolução que nós precisamos fazer em torno de um desapego mais saudável e não cruel, essa postura de apego constante nos estagna, e a estagnação cria lodo. O lodo cria outros fungos, outros mofos, que tiram a vitalidade, né? O fungo, ele se vincula no hospedeiro e tira a vitalidade. Então, essa estagnação que cria um fungo, cria um lodo, cria um mofo, vai tirando também a nossa vitalidade. E o que Jesus nos fala é: a vida é abundância, né? Eu venci a vida, né? Ou seja, uma postura de olhar a vida em abundância, olhar a vida nessa amplitude, e aí sim, algum dia a gente vai conseguir entender mais profundamente Maria Dolores, que a vida é luz resplandecente.
Então, mesmo com tua dor, mesmo com tua tristeza, que em algum momento você possa se apegar aos elementos que a vida te dá, para não ficar estagnada na melancolia, para não ficar estagnada na raiva, para não ficar estagnada na perda do passado e olhar um pouco mais para a vida do hoje, vivendo até em homenagem para o excelso Criador, que criou a pessoa que se foi. E a pessoa que se foi, certamente gostaria de nos ver caminhando, e não adoecida por causa do passado. Que a dor venha, até venha a doença, mas que a nossa vida possa ir caminhando e a gente não possa parar totalmente. Caminhar, seguir, porque a vida é amplidão e nos faz buscar apogeus. Até a próxima.